Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria eu venho compartilhar mais uma palavra, mais uma mensagem do Senhor. O Senhor dos Exércitos, Deus poderoso, que é bom, que nos dá o livramento da mão do inimigo. O Senhor que nos dá motivos todos os dias de agradecer, de louvar, de adorar, de cantar a vitória. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, uma palavra breve, mas uma palavra que Deus tem me tocado muito a respeito desse trecho da Bíblia. E eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos, porque muitas das vezes nós passamos por situações de injustiça, situações que as pessoas criam e elas te desaforam, elas te afrontam. E se você fala alguma coisa, se você tenta resolver, conciliar, as pessoas elas te oprimem, elas te ameaçam. Assim como essa pessoa que da Bíblia fazia com seus súditos, com os seus familiares, com o próximo. E ele fez também com Deus, ele debochou, ele criticou do Senhor, se exaltando. E eu quero falar sobre essa pessoa, mas eu quero falar ressaltando a vitória do Senhor sobre o seu povo, como o Senhor guarda o seu povo. Então, a palavra que eu quero falar está no livro de Daniel, capítulo 5, versículos 24 e 25, na palavra do Senhor que diz: Essa, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, upharsin. Essa é a interpretação daquilo que foi escrito. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. E no versículo 30 diz: Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino da Babilônia na idade de 62 anos. Então, na verdade, esse episódio aconteceu com Belsazar. Quem era Belsazar? Ele era neto de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele era filho de Nitocris, que era a filha de Nabucodonosor, e Naboni, seu marido. E Belsazar foi um rei muito ímpio. Ele era um rei que ele não respeitava ninguém, ele não respeitava nada. Ele fazia aquilo que dava na vontade dele. Ele ultrapassava até as próprias leis do reino dele para fazer a sua vontade. E não é assim com muitas das pessoas que estão ao nosso redor. Pode ser na família, pode ser na vizinhança, no trabalho. Tem muita gente com espírito de Belsazar. Eles fazem o que quer, eles falam o que quer, eles usurpam o direito do próximo, eles zombam do próximo. São usados mesmo pelo inimigo para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, os seus caprichos. E todo mundo tem que se render, tem que se curvar, porque senão eles ameaçam. Ameaçam de te matar, ameaçam de te coagir, sabe? Te perseguem, te oprimem, querem te levar na justiça, sabe? Querem chamar a polícia. É assim. O seguidor, as descendências de Belsazar. Mas o que aconteceu com Belsazar? Por que aconteceu esse escrito? Por que ele viu esse escrito na parede? Quem escreveu essas palavras na parede? O próprio Deus, o próprio Senhor dos Exércitos. O próprio Deus escreveu com a sua mão na parede. Em que ocasião? Na ocasião da festa que Belsazar fez no palácio, onde ele reuniu todas as suas concubinas, as suas mulheres, os seus comparsas de iniquidade. E ele deu uma festa.
Mas o problema não foi ele dar uma festa, que a Babilônia é um reino festeiro. O problema não é a festa. O problema é a forma que a festa foi dada e o que foi usado na festa. O que foi usado na festa que entristeceu, que enfureceu tanto ao Senhor. Belsazar, ele pediu que trouxessem utensílios que o pai dele, quando levou o povo cativo para a Babilônia, pegou alguns utensílios que foram sagrados, consagrados ao Senhor, que o próprio Deus, na época de Moisés ainda, instruiu ele e Arão, quando eles estavam construindo o tabernáculo para que o povo no deserto pudesse adorar o Senhor. O Senhor, ele deu alguns direcionamentos do que ele queria que fosse usado nesse tabernáculo, que eram vasos e taças usados no serviço do Senhor. Serviço do Senhor é num culto de adoração. Esses objetos sagrados foram confeccionados na época de Moisés e Arão, que era o sacerdote, como eu falei, e eles eram usados pelos israelitas, né? Nesse tempo, os israelitas no deserto louvavam e adoravam a Deus, e quem tinha acesso a esses objetos era o sacerdote Arão. E mais tarde, quando Salomão construiu um templo físico, um templo grandioso, onde a glória do Senhor ali habitou, Salomão, ele prosseguiu por séculos com esses objetos de ouro, tratando eles na mais alta reverência. E toda vez que esses objetos eram usados, a glória do Senhor descia. E o que Belsazar fez? Ele mandou que trouxesse essas taças, mandou que trouxesse esses objetos que foi consagrado ao Senhor, para que servisse vinho, para que servisse de escárnio, né? Entre os seus convidados, as suas concubinas, eles bebiam, debochavam do nome do Senhor, dos exércitos, do nome de Deus. E eles diziam: não há semelhante aos nossos deuses aqui na Babilônia. Os nossos deuses que nos protegem, que nos dão força, que nos dão vitória, que nos dão um reino inabalável, porque a Babilônia era um reino inabalável, ele era uma fortaleza, né? Nabucodonosor liderou a Babilônia assim, de forma vitoriosa. Deus deu muita glória para Nabucodonosor, então foi um reino vitorioso, foi um reino grande, foi um reino temido. Mas a impiedade de Belsazar foi tanta que ele debochou de Deus e consagrou aos ídolos as suas concubinas bebendo. E o próprio Deus não aceitou essa afronta, porque não há ninguém maior do que o Senhor. Não há ninguém maior do que Deus. Pode querer adorar a imagem de escultura, orixá, sei lá, o que tiver, espírito, qualquer um. Qualquer animal, qualquer objeto, mas sagrado é o Senhor. E isso não há o que discutir. Isso tem que aceitar e tem que adorar o Senhor. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que muitos estão assim como Belsazar. Porque naquela época eles estavam no Antigo Testamento. Então os objetos, a forma que o Senhor se manifestava para aquele povo que o adorava, para o seu povo era diferente. Por quê? Porque somente o sacerdote escolhido por Deus podia chegar diante do Senhor numa determinada época do ano e oferecer sacrifícios por causa do pecado do povo como expiação, para que Deus perdoasse os próprios pecados do sacerdote e daquele povo, daquela nação. E só ele tinha autorização para usar esses objetos para fazer a cerimônia, o culto de adoração a Deus. Tinha uma distância que as pessoas deveriam chegar do Santo dos Santos, que é onde esses objetos ficavam, né? Com a Arca da Aliança, que era a presença do Senhor, era a arca. No Novo Testamento, nós somos a Arca da Aliança do Senhor.
O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, em nós. A arca da aliança somos nós. Os objetos de ouro que são valiosos, consagrados, somos nós hoje. Nós somos os vasos que Deus usa, nós somos a ferramenta que Deus usa para ser adorado, para ser louvado, para ser exaltado e para que o nome dele seja glorificado em nós. E muitos estão como Belsazar, movidos na arrogância, fazendo uma festa. Sim, eles fazem uma festa. E que bom que eles fazem uma festa, porque quando a gente faz uma festa, a gente chama muita gente. A gente convida os amigos, a gente convida a família, muitas das vezes. A gente chama às vezes até quem não conhece, para encher a nossa festa. E Deus está vendo isso. O inimigo faz uma festa. Ele reúne. E ele fala, olha, nós vamos fazer sim. Nós vamos zombar de você sim. Nós vamos te rodear sim. Nós vamos debochar. Nós vamos fazer. E você tem que aceitar. Porque muitos alertaram Belsazar, não toque nos objetos que são sagrados ao povo de Israel, aos judeus que estão aqui. Não toque no que o Deus deles, o Deus poderoso, que abateu o próprio Nabucodonosor, consagrou, não ousa tocar, mas ele tocou. E eu disse que os objetos sagrados hoje, a arca do Senhor somos nós. E muitos estão tocando em nós como se a gente fosse nada. Como Belsazar tocou nas taças, nos vasos, nos utensílios de ouro. E muitos estão tocando em nós, debochando de nós, criticando, zombando de nós, zombando do Deus que a gente fala que habita em nós, dizendo eu faço, eu abro um processo, eu vou na polícia, eu te intimido, olha, eu te persigo, eu te mato, eu te oprimo, eu atiro em você. Eu vou perseguir um familiar seu para você não fazer aquilo que é certo, para você não me constranger no meu pecado, porque eu gosto da minha arrogância, eu gosto do meu pecado. E quem é você? E quem é Deus para te livrar? Porque aqui na Babilônia há vários deuses e a gente cultua eles. Mas o Senhor está ouvindo e é na festa. É na festa, no auge que o inimigo está no trono reinando. É no auge da artimanha dele. É que Deus vem com a mão poderosa e escreve essas palavras. Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado foste, achado em falta. E o seu reino foi dividido. E naquela mesma noite, o rei dos Medo-Persas foi e matou Belsazar. E aqueles que seguiam a ele. E o engraçado é que aqueles que apoiavam a ele também. Então não brinque com aquele que o Senhor levantou. Não dê por idiota, por bobo, por sem valor. Não se exalte. Porque no auge da sua festa, é no auge da sua festa. A mão do Senhor já escreveu isso na parede. E só aquele que é cheio do Espírito Santo é que consegue discernir. Porque foi Daniel, o chefe dos sábios, dos magos, dos astrólogos, o homem cheio do Espírito excelente, que não se corrompeu na Babilônia, é que chegou e decifrou o escrito e falou para Belsazar: você está sendo abatido porque mexeu com o Senhor dos Exércitos. Porque você defraudou os objetos sagrados, que foi usado para um culto de adoração que Deus consagrou. E por isso o seu reino será dividido, será tomado. Foi envergonhado, foi abatido, foi morto.
Muita gente não vai ser morta, não. Não estou dizendo que Deus vai matar as pessoas, não. Não, muitas vezes Deus vai só abater mesmo. Vai dividir o reino delas. É a hora que o inimigo começa a perder a força, ele começa a perder aliados, ele começa a perder tudo que ele tinha. Porque o diabo dá com uma mão, mas toma com o resto do corpo dele e a tropa dele toda. Então, quando Deus desce na terra, o próprio Deus vem, ele não manda anjo, ele não manda arcanjo, ele não manda ninguém. Quando ele decide vir, ai daquele que cai na mão do Senhor dos Exércitos, ai daquele que mexe com o ungido de Deus, que acha que as pessoas que estão levando o Espírito Santo dentro de si, tendo uma vida reta, pedindo a justiça do Senhor, agindo honestamente, trabalhando no serviço da casa do Senhor, aqueles que andam honesto, não defraudam o direito de ninguém, mas estão oprimidos por uma pessoa no perfil de Belsazar. Essa pessoa perde muito. O servo do Senhor pode sofrer por um tempo, porque o povo sofreu. Sofreu os babilônios, mas sofreu também aqueles que eram do Senhor. Mas o Senhor tem um tempo que ele vai pesando, e quando ele vê que pesa muito pouco, vale muito pouco o inimigo, ele não vale nada mesmo. Por isso que ele pesa é pouco, ele é achado em falta na balança, porque não tem valor nenhum. O diabo não tem valor nenhum. E ele gosta de iludir as pessoas, que tudo é dele, que ele dá honra, ele dá glória com uma mão, mas ele tira com o resto do corpo. E quando ele tira, é só vergonha que resta e a morte. Antes morresse mesmo, do que passar envergonhado. E eu quero dizer para você, meu querido, que hoje está sendo oprimido, que hoje está sendo intimidado pelo inimigo. O inimigo ciranda, ele ri, ele faz festa. Ele diz, eu vou fazer, eu vou continuar. Quem é você? Eu quero ver mudar essa situação. Porque eu sou Belsazar, eu sou neto de Nabucodonosor, eu sou rei da Babilônia. Eu sou rei do império forte, eu tenho um emprego bom. Eu tenho uma mulher maravilhosa, um marido excelente, forte, rico, bem relacionado. Que eu sou poderoso. É assim que é o perfil de Belsazar, esse tipo. Eu quero dizer para você, meu querido, que está sendo oprimido, que acha que não tem mais jeito, que Deus não está te vendo, que você não tem valor, porque a seta desse mundo, desse inimigo, já entrou na sua mente, te deixou fraco, te fez perder a visão. Lembra dessa palavra? Vai no livro de Daniel, capítulo 5, medita nesse livro, sabe? Veja a grandeza do Senhor na vida daqueles que não se corrompem. E veja qual é o fim do inimigo, qual é o fim do opressor. Porque o próprio Deus é que está vindo, com o dia grande do juízo e da justiça. E operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Eu não tenho medo do dia do Senhor, porque o dia do Senhor é um dia maravilhoso para aqueles que estão na retidão. O dia do Senhor é um dia grandioso, é um dia que te traz alegria, paz, é um dia que você vê a justiça do Senhor, o juízo do Senhor descendo, a justiça, você recebe a vitória. Mas o dia do Senhor também é um dia terrível, terrível para aqueles que têm o perfil de Belsazar, para aqueles que se acham muito. O dia do Senhor é terrível. O dia do Senhor traz medo, traz pavor, traz dor. Mas cada um tem que colher mesmo a semente do que plantou. Porque você plantar é uma opção, você planta. Mas você colher é obrigatório, você plantou, você tem que colher. E se você colher uma semente, você plantar uma semente boa, você plantar e regar essa semente em terra boa, que é a palavra do Senhor,
com louvor, com adoração, com reverência ao nome do Senhor, a palavra do Senhor. A sua colheita, o seu fruto vai ser bom, vai ser abundante, vai ser 100 vezes mais, com a medida sacudida, recalcada e transbordante. Mas se a semente for ruim, se a semente for de impiedade, se a semente for de rebeldia, desobediência, a sua colheita vai ser ruim. E vai ser vergonhoso para você. Então vamos crer na palavra do Senhor. E que hoje você creia que o Senhor está pesando o seu inimigo na balança. Não está pesando muito, não. Está pesando é muito pouco mesmo. O Senhor já pesou o seu inimigo. Porque nele não tem justiça. Nele não tem obra de Deus. Para Deus. Não tem obra para Deus. Não tem reverência ao nome do Senhor. Porque aquele que mente, ele é filho do diabo. É assim que a palavra fala. O que anda na mentira, defraudando o direito dos outros, é filho do diabo. É Belsazar. Mas o Senhor tem honra para aquele que o segue. Porque que diz que então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino, um príncipe das províncias. Ele foi honrado. E esse rei, quando ele chega na Babilônia, ele começa a estipular o reinado dele, quem fica e quem vai, quem vive e quem morre. E essa pessoa, e esse rei Dário, ele conhecia já a fama de Daniel, porque quando ele vai invadir Babilônia, ele já tinha uma estratégia para entrar, porque não era fácil, igual eu falei, era um reino muito forte, era um reino muito protegido. Mas era um reino que estava na impiedade. Então o inimigo deixa a brecha. E Deus permite a Babilônia ser invadida e ser sitiada e ser derrotada e ser dividida para um novo rei chegar. E o nosso rei é Deus. E é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos dá o livramento. Eu creio nisso. E eu peço que você hoje creia nisso. Que o seu inimigo já foi pesado, não está valendo nada para Deus, não. O opressor, o mentiroso, o arrogante. E que Deus já deu o fim dele, a vergonha. O dia do Senhor, o maravilhoso dia do Senhor está chegando na minha vida, está chegando na sua vida. Recebe isso com alegria, recebe essa palavra com ânimo. Ora, profetiza na sua vida, porque quem determina a hora da vitória é o Senhor. Nós não determinamos nada, não ordenamos nada, mas nós profetizamos a vitória, nós cremos na vitória, nós oramos chamando a vitória. Quando o seu inimigo te oprimir, quando o seu inimigo debochar, escarnecer, você lembra do Senhor, lembra dessa palavra e vai orando, falando: é Deus, traz a vitória. Vem com a justiça, vem no seu dia maravilhoso, porque é na festa do inimigo que ele vai ser envergonhado. Não é sozinho, não é na festa, é diante de todos, porque para nos envergonhar é diante de todos. Então ele também é envergonhado na frente de todos, porque o Senhor é fiel, o Senhor não é ruim. Ele não é maldoso, ele é bom, ele é justo com quem guarda a sua palavra. Sabe? O Senhor é fiel com aqueles que lhe obedecem, com aqueles que prestam culto somente a Ele e a mais ninguém, com aqueles que olham para o próximo com misericórdia, com aqueles que não se ensoberbecem. O Senhor é justo, é fiel. Esse tipo de pessoa que não defrauda o direito dos outros, que anda honesto, justo.
move o coração de Deus. Mas aquele que tem o perfil de Belsazar, que se enaltece, que está na Babilônia do seu prazer, que faz o que quer, está na impiedade mesmo. Você olha para ele, só vê pecado, só vê uma nuvem negra. É porque tem gente que eu ando olhando para elas, eu só enxergo uma nuvem negra, uma energia ruim, uma pessoa que não tem nada, e ela passa para você que é muito. Igual Belsazar, não era nada, não tinha espírito de liderança, só tinha um reino. Ainda assim, porque herdou. São um tipo de gente que não é capaz nem de sitiar, armar uma estratégia. Eles herdam, faço aquilo de outra pessoa, mas eles não sabem liderar. Eles não sabem como usufruir da bênção que eles receberam. Sabe, eles não têm humildade, eles não têm sabedoria, não tem nada. Só tem boca para ficar abrindo e proferindo mentira, calúnia, difamação, perseguição, palavras contra o próximo, palavras contra o Senhor. É só isso que eles têm. E tem gente que eu ando olhando para elas e ando vendo isso. Não tem nada. Nada, não tem nada. Não é capaz de construir nada, de adquirir nada próprio, seu. Vivem nas custas dos outros. Vivem oprimindo os outros para se sentirem fortes. Sabe? Usurpam do direito dos outros para terem ganho. Estão na casa dos outros. Sabe? Pisando, debochando daquele que está na sua casa própria. Tem isso. É gente que tem um emprego michuruca. Às vezes nem tem. Mas ele quer usurpar o outro que trabalha. O outro que pega o seu salário, ainda que pouco, dizima na casa do Senhor e oferta com alegria. Mas não. A descendência de Belsazar acha que tá no auge. Nada pode derrubar. Mas hoje eu deixo essa palavra para vocês, de que o dia do Senhor, com o livramento, com a justiça que vocês precisam, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando o dia da vitória, o dia do grande livramento. O dia que o nome do Senhor será exaltado, glorificado. Santo é o Senhor na vida de cada um, na minha vida e na vida de vocês. Tá chegando o dia que o inimigo, o opressor, tá perdendo as forças. Vai ficar envergonhado. E eu oro a Deus para que Ele dê a vitória, para que Ele dê o consolo, a sabedoria, a força para cada um de nós prevalecer firmes, de cabeça erguida diante da situação que nos afronta, que nos oprime, sabendo que o Senhor levanta pessoas que vão testemunhar em meu e em seu favor. As pessoas testemunham em meu e em seu favor para nos dar a vitória. Foi assim com Mardoqueu. Amã, ele armou a forca para Mardoqueu. Era outro, igual Belsazar. Todos tinham que se prostrar diante dele. Mas quem era Deus? Quem é esse Deus que eu não reconheço? E quando ele armou essa forca, Deus fez o rei Assuero perder o sono. E quando ele pediu um servo que lesse um memorial das obras que eram feitas em favor do reino e do rei, estava lá o nome de Mardoqueu, como que Mardoqueu salvou a vida do rei, como que Mardoqueu era fiel ao rei Assuero. E aí ele falou: o Mardoqueu, eu vou honrá-lo. E ficou sabendo de toda a história. E aí a forca que Amã fez para Mardoqueu serviu para ser enforcado com toda a sua família. É o que eu estou dizendo para vocês, é com todo mundo que está ao redor. Então não se sinta oprimido, não se sinta diminuído, não se sinta desvalorizado.
nem se sinta obrigado a aceitar a afronta, a aceitar se rebaixar diante do opressor. Porque o seu Deus, meu Deus, o Senhor poderoso dos exércitos, é maior do que tudo. E Ele habita em mim e em você através do Espírito Santo do Senhor. O inimigo sabe disso. Ele está vendo o grande dia do Senhor na nossa vida. O grande dia da vitória e da derrota daqueles que eles são usados por Ele. E Ele vai fazer de tudo para te deixar com medo, para te deixar querendo desistir. Mas no momento certo o Senhor vai dar a vitória. E eu creio que muita gente vai contar um testemunho nos comentários. Porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é amoroso, é compassivo, galardoador de todos aqueles que obedecem e que o amam, que estão servindo na obra do Senhor com retidão. Não é servir de qualquer jeito, não, relaxadamente, não. É com reverência, com verdade diante do Senhor. O Senhor está anotando as suas obras também. Assim como Ele pesou o inimigo, o Senhor pesa a mim e a você. Mas nós pesamos, nós valemos muito, porque Ele vê em nós a marca da promessa, o sangue precioso de Jesus vertido na cruz por nós, para nos remir, para nos justificar, e a condenação para aquele que anda servindo a Deus, a condenação para aquele que confessa e crê e serve o Senhor Jesus. Não há condenação nenhuma. O inimigo sabe disso. Nós vencemos o inimigo na palavra. É na palavra e na oração. Então, meu querido, ore mesmo. Declare a palavra com vitória. Porque a palavra é de vitória para nós. Para mim, para você. Eu despeço desse vídeo pedindo que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas e vejam que o Senhor é bom, que elas provem e vejam a bondade do Senhor. Que elas entrem em juízo com o Senhor, que quem entrar em juízo com o Senhor pela sua vitória é você trazer a memória de Deus. Ah, quer dizer que Deus é esquecido? Não, meu querido, Deus não é esquecido de forma alguma. Ele sabe tudo o que acontece, que já aconteceu, que vai acontecer. Mas Ele quer ouvir da sua boca, da minha boca. Ele quer que você lembre a Ele de todas as coisas. Mostre a Ele quem é você com verdade. Mesmo nas suas fraquezas, mostre ao Senhor quem é você diante dele. Porque Ele está pesando a nós. Só que nós valemos muito, porque Ele vê o Espírito Santo em nós, habitando e movendo em nós. Então, assim, que essa palavra de vitória, de força, acompanhe a você e a todos aqueles que você compartilhar esse vídeo, para que seja edificado, aumentada a fé. Que você curta esse vídeo, que você comente da história, que nós vamos orar. Deus te abençoe. Se inscreva no canal Palavra da Fé. Esse é um canal mesmo para que esses vídeos te edifiquem, te fortaleçam, aumentem a sua fé em Deus, porque é o Senhor que tem nos guardado até aqui, tem nos ajudado. Eu despeço dizendo para você que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo. A graça do Senhor nos basta. E é com muita alegria, porque já tinha um tempo que eu não fazia um vídeo, mas o Senhor tem falado muito comigo a respeito dessa passagem, desse Belsazar. E como que o Senhor faz? Como que o Senhor é bom? E que Deus abençoe a noite de cada um. Deus abençoe o final de semana de cada um. Porque hoje eu tô gravando esse vídeo, já é a noite de sexta-feira, né? Então, assim, que Deus abençoe a vida de cada um.
e nos dá uma semana que vai iniciar de paz, de vitória, de testemunhos diante do Senhor, porque o nome dele vai ser glorificado na minha e na sua vida. Não deixe de contar o seu testemunho de vitória, não deixe de contar como o Senhor tem sido bom na sua vida, como ele tem te ajudado. Esses comentários são bons para todos aqueles que ouvem o vídeo, que leem os seus comentários e veem: o Senhor vai fazer o mesmo por mim. A paz do Senhor seja com todos e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de cada um aquilo que eu não consegui falar nesse vídeo. Deus tem vitória para nós, querido. A vitória está próxima. A vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Paz seja com todo o povo de Deus. Amém.